Questão 10 aqui, mais uma questão que tem uma historinha, né? A crise da água. Historinha tem um problema. Às vezes a historinha tá ali só para enfeitar. Às vezes ela está lá para te confundir. Porque às vezes você tem certos dados que você vai extrair dessa historinha para poder resolver a questão. Mas às vezes tem uns dados que não servem para nada, tá? Aqui, por exemplo, sabe qual o dado aqui que não vai servir para nada? Isso aqui, a população não vai ser usada para nada na resolução. Olha só. A crise da água chegou para mudar a vida das pessoas. Não importa se você mora em um lugar em que o nível dos reservatórios ainda é razoável, a crise também tem a ver com você. Dentre os fatores atribuídos à crise estão as mudanças climáticas, a contaminação das fontes, o mau gerenciamento e uso dos recursos hídricos. A distribuição de água para a população ainda é menor que a capacidade hídrica, como por exemplo na região centro-oeste, que possui uma população estimada em 15,2 milhões de habitantes e disponibilidade de 14 milhões de litros de água por segundo. Isso aqui eu vou precisar usar. Essa aqui é a disponibilidade de água, 14 milhões 603 mil litros de água por segundo. No entanto, só consegue distribuir 24 mil litros. Claro, porque tem que captar essa água, tem que tratar, tem que distribuir, colocar os encanamentos e tudo mais, né? Não é só você ter água livre lá no rio, lá nos lagos e tudo mais. Você tem que ter um sistema de coleta e purificação dessa água para poder distribuir para a população, para as cidades, né? O que não satisfaz plenamente a necessidade da população, que é de 39 mil litros por segundo. Então, tem um déficit aqui, né? A população precisaria receber 39 mil litros de água por segundo. Tem lá 14 milhões de litros por segundo, mas ele só consegue captar, tratar e distribuir 24 mil. Tem aqui uma diferença, né? Um déficit. De acordo com o texto, podemos afirmar que a população da região centro-oeste, e aqui as opções, o que é verdade? Bom, essa população da região centro-oeste necessita mais que 1% da disponibilidade. Peraí, a disponibilidade é essa aqui, tá? Como é que a gente acha 1%? 1% a gente divide por 100. Então, para achar 1% disso, você vai cortar 2 zeros, né? Então, isso aqui vai dar 1, 4, 6, 0, 3, 0. Pronto. Matei os 2 últimos zeros ali para poder dividir por 100. Bom, então esse valor que a gente calculou aqui é 1% da disponibilidade de água, 146 mil. Essa afirmativa está dizendo o seguinte: a população precisa de 1% da água da região. Ela precisa disso aqui? Ela precisa de 146 mil? Não, ela não precisa. Então vamos ver se isso aqui está certo. Essa população necessita de mais que 1% dessa água aqui? Não, isso está errado. Ela não precisa de mais do que isso, precisa de muito menos do que isso. Item B, ela recebe exatamente 1%? Não. Quanto que ela recebe? Ela recebe 24 mil litros, é o que o texto está dizendo aqui, tá? E 1% da água disponível é isso aqui, 146 mil. Então, esse 1% da água da região é isso. O que ela recebe é 24 mil. O item B está falando, ela recebe exatamente 1% dessa água? Não, ela recebe 24 mil. 1% da água da região é isso aqui. Ela recebe muito menos do que isso. Mais ou menos a sexta parte é o que ela recebe, tá? Então, isso aqui está errado também. Item C, recebe mais do que 1%? Não, meu filho, eu já falei isso. Ela recebe menos, ela recebe só 24 mil litros. É muito menos do que isso, tá? Não é exatamente 1% e nem é mais que 1%, tá? Então isso aqui tá errado também. Puxa vida. Agora, o item D é muito parecido com o item E. Olha só. Aqui tá falando, recebe mais que 62% da água que necessita. Mais. E aqui está falando, recebe menos do que 62% da água que necessita. Quem sabe calcular um, sabe calcular outro. Quer dizer, o mesmo cálculo serve para as duas alternativas. É mais ou é menos do que 62%? Então vamos ver. Quanto que ela recebe? Recebe 24 mil litros.
certo? E quanto que ela precisa? Qual é a necessidade de água? É essa aqui, 39 mil litros. Então, você tem que comparar esse valor, que é o que ela recebe, com esse valor aqui, que é o que ela necessita, tá? Isso corresponde a quantos por cento? Vai fazer a conta, né? Se você dividir 24 mil por 39 mil, se você fizer uma fração para dividir isso aqui vai dar o quê? Vai cortar os zeros, vai ficar 24 sobre 39, eu posso simplificar por 3, isso aqui vai dar 8 sobre 13. Então eu tenho que fazer essa continha aqui e descobrir qual é a porcentagem correspondente. A porcentagem do que recebe em comparação com aquilo que necessita, né? Então vamos ver quanto é que dá isso. 8 sobre 13, ó. 8 sobre 13 dá 0, põe a vírgula, um zerinho aqui. Aí fica 80 sobre 13, dá 6. 6 vezes 13, 78. Resto 2. Mais um zerinho. 20 por 13 dá 1. Dá 1. E aqui resto 7, né? Resto 7. Bota mais um zerinho aqui. 70 dividido por 13 dá 5. 6 vezes... 5 vezes 13, 65, resto 5 aqui. Eu vou parar a divisão por aqui, tá? Então, esse número aqui, 0,615, corresponde a 61,5%. Ou seja, ela recebe aproximadamente 61,5% do que necessita. Então, olha aqui o item D e o item E. O que eles estão falando? Estão falando coisas parecidas. É para você dizer se recebe mais do que 62% ou menos de 62%. Isso aqui é menos de 62%. Menos de 62%. Então realmente recebe menos do que 62% da água de que necessita. Então olha aqui, ó. Resposta correta, letra E de eco.